Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará. Te adoramos. Quem é como tu, Jesus, Jesus? Não há ninguém, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém, não há ninguém igual a ti. Aleluia. Não há, Senhor, não há outro como tu. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, tão sublime, glorioso, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, admirável, tão sublime, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Não há, Senhor, outro como tu. Tu és o único Deus e nós adoramos o teu nome, ó eterno, poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja glorificado, ó Rei dos Reis. Aleluia, Altíssimo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és a fonte da vida, tu és a árvore da vida, tu és a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, e que para sempre, pelos séculos dos séculos, há de reinar soberano no trono de glória. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos. Oh, e como será o lindo dia do nosso encontro. Como será lindo o dia em que seremos teus para sempre. Ah, como espero o dia. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Canta, igreja, levante a voz. Ah, como espero o dia. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia. Ah, como espero o dia em que a alegria será completa. Em que a alegria enfim será completa. A igreja, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro,
Melhor que a vida é o teu amor. Obrigado, Senhor. Receba toda adoração, todo louvor. A igreja diga glória a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Irmãos, sentem-se, por favor. Amém? Agora vamos para a palavra de Deus. Vamos lá. Primeira carta do nosso irmão Pedro, capítulo 2. Aqui está sendo o nosso ponto de início, de partida, nesse estudo que nós estamos fazendo sobre a justiça de Deus. E hoje eu quero explicar para você que a justiça de Deus é pela fé. Amém? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, levando Ele mesmo, Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Para um pouquinho, olhem para mim. Nesse versículo, nosso irmão Pedro ele fala sobre a obra da salvação. E ele diz que na cruz, o madeiro ali que você vê escrito ali é a cruz. Amém? Na cruz o Senhor levou os nossos pecados. Irmãos, na cruz o Senhor Jesus resolveu o problema do pecado. Hoje, todo aquele que vai a Cristo, ele já tem a sua dívida paga pelo sangue de Jesus. O problema é que muitos, infelizmente, têm rejeitado o Senhor. E que tristeza. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê neles é feito filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11, diz que ele, Jesus, veio para os seus, para o seu povo. E os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, a estes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, não se engane, tá? Não são todos filhos de Deus. A Bíblia mostra que algumas pessoas ainda são filhas do maligno. Lá em João 8,44, o Senhor Jesus, ele estava repreendendo os fariseus, os religiosos, e ele diz assim, ó, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos, a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Então, o diabo é o pai da mentira. Mas você vê que no começo do texto, Jesus olha para eles e fala, vocês são filhos do diabo. Naquela parábola do trigo e do joio, que está lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus, quando ele está explicando a parábola, ele diz que o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Toda pessoa que ainda não entregou a vida para Cristo, irmão, ela é um filho do maligno. Pastor, misericórdia, é verdade. Mas é tão fácil se tornar filho de Deus. Jesus já pagou o preço. Amém? Se hoje você reconhecer a Cristo como seu Salvador e fizer dele o Senhor da sua vida, você será salvo. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Entregue a sua vida a Cristo, você será salvo. Amém? Aí a Bíblia vai dizer para nós, lá onde nós estávamos, 1 de Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aí a Bíblia diz, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Irmão, Jesus morreu na cruz para você viver a justiça de Deus. Para você ser um praticante da justiça e para que a justiça de Deus opere em você e através de você. Amém? A condição que nós temos ali é uma. A Bíblia diz, para que, volta um pouquinho, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Isso aqui foi a nossa mensagem de semana passada. Você não viverá para a justiça, você não vai ver a justiça de Deus em você, enquanto você não for morto para o pecado. Me desculpa falar sobre isso aqui, eu sei que é um assunto desagradável quando a gente fala disso. Mas pensa na pessoa que morreu e está sendo velada. Ali, à volta dela, tem um monte de gente gritando, chamando, tem ou não tem? Volta. Às vezes tem pessoas que estão inconformadas. É uma esposa que perdeu o marido. O que eu vou fazer sem você? Volta para mim. Às vezes é um pai, uma mãe que perdeu um filho. Então ali, meu filho, volta. Mas por mais que ele grite, por mais que ele clame, aquele filho não vai voltar. A Bíblia está dizendo, olha para mim, a Bíblia não está dizendo que é o pecado que morreu. A Bíblia está dizendo que fomos nós que morremos para o pecado. Ou seja, o pecado é como aquele que chama e nós somos aqueles que não atendemos. Amém? O pecado ainda vai chamar você, irmão.
Todo dia o pecado chama. Aquele pecado que você praticava no passado, o pecado chama. Ele quer você. O vício que você vivia, das drogas, a prostituição. Aquele pecado ele chama, mas você não atende. Por quê? Porque você morreu. Ele pode gritar o quanto for, volta para mim. Acabou, você morreu para ele, diga amém. Enquanto você não morrer para o pecado, você não vai viver para a justiça. Pastor, como é que eu sei que eu morri para o pecado? Quando você não atende mais ele. Eu mostrei semana passada, Romanos 6,16. A Bíblia diz que você é servo daquele que você atende. Coloca lá para mim, ó. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então, você pode até falar que é servo de Deus, mas se você obedece o pecado, na verdade, você é servo do pecado. Aí a Bíblia vai dizer, ou do pecado para a morte, o pecado ele é um mal pagador, irmão. Se você servi-lo, o salário dele é a morte. Mas a Bíblia diz, ou da obediência para o quê? Da obediência para o quê? Você quer viver a justiça? Seja um servo da obediência. Irmão, é tão bom ser servo de Deus. Isaías 54:17, que eu também mostrei semana passada, diz assim, ó, toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. O diabo ele pode preparar a pior coisa lá no inferno, lá. Ele prepara um vírus, uma doença, ele prepara alguma coisa para colocar em você, na sua família, mas não vai dar certo, não vai funcionar. Toda ferramenta contra ti forjada não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Você vai ter autoridade para dizer, diabo, na minha vida não. Essa doença não prospera, esse mal não tem vez na minha vida. Aí a Bíblia diz, esta é a herança. Põe lá para mim, continua. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Se você puder, fala em voz alta agora. E a sua justiça que vem de mim, que procede de mim, diz o Senhor. A justiça de Deus é que a ferramenta do diabo não vai prosperar. Que a língua que você levantar contra você, você condena. Essa é a justiça, diga a glória a Deus. É por isso que nós estamos clamando hoje. Essa é a justiça de Deus, diga amém. Só que a Bíblia está dizendo que essa é a justiça de quem? Dos servos do... A gente acabou de falar. Você é servo de quem você obedece. Ah, pastor, então eu sou um servo de Deus... O mal não vai prosperar. Mas você é servo de Deus mesmo? Ou você atende o pecado? Atenta para isso. Amém? A Bíblia diz que essa é a nossa herança. Mas herança, meu irmão, não é qualquer um que pode cobrar. Vocês estão entendendo? A herança só pode cobrar o meu herdeiro. No dia que eu for embora, eles vão abrir meu testamento e vai estar lá. O senhor Alex de Lima deixa os milhões que ele tem na conta, eu recebo, glória a Deus. Amém? Pela fé recebo. Né? Ele deixa os milhões que ele tem na conta para os filhos dele. Quem está entendendo, diga amém. Então, a Rayane é minha filha. Amém, pessoal? Ela é filhinha da fé, mas ela, vamos dizer que ela fosse minha filha. Ela é minha herdeira. Ela vai ficar com uma parte para ela. Diga a glória a Deus. Agora, o Alisson ele não está citado na herança, então ele não vai poder. Amém? Se ele quiser, ele vai ter que casar com a Rayane. Hoje eu estou casando assim com um monte de gente, né, Rayane? Está amarrado, né? Hoje é aniversário dela. Senão ele não tem direito. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Irmão, irmã, para você viver a justiça de Deus, você tem que estar incluído na herança, tem que ser filho. Amém? Tem que ser servo. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora, hoje, eu quero chamar a sua atenção que a justiça de Deus se alcança pela fé. No primeiro dia desse propósito, eu falei para vocês de Lucas 18:1. Não precisa abrir, não. Eu vou falando aqui, vai aparecendo ali, você vai acompanhando. A Bíblia diz assim, ó, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa certa cidade um juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa mulher viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Aí o versículo 4 diz assim, e por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Para quê? Para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, a história é simples. O homem aqui da parábola, o juiz, ele é mau. Irmão, ele não representa Deus aqui nessa história. Ele está aqui exatamente para fazer o contrapeso, o contraponto.
Algumas vezes você vê histórias na Bíblia onde tem um personagem que ele é uma personificação de Deus. Eu sempre cito, por exemplo, o pai do filho pródigo. O filho voltou para casa e o pai recebeu ele. Aquele pai, de certa forma, representa Deus, que recebe o pecador quando volta. Amém? Amém ou não? O bom pastor que vai atrás da ovelha, ele representa Deus, representa Jesus. Amém ou não? Sim ou não? Mas esse juiz não. Esse juiz não representa Deus. Ele está aqui para fazer exatamente o contrário. O Senhor Jesus está dizendo, o homem era mau. O homem não temia Deus, mas ele fez justiça. Por quê? Porque ele era bonzinho? Não, porque aquela mulher perseverou, insistiu, até que convenceu ele. O Senhor Jesus disse, por algum tempo não quis, ele não queria. Mas aquela mulher estava lá toda hora. Eu costumo brincar, ele estava dormindo lá, sonhando, daqui a pouco ela bate na porta, juiz, é hoje. Ele levantava de manhã para tomar café, estava lá na janela, juiz, é hoje, é hoje. Vocês estão entendendo? O homem não tinha paz, amém, pessoal? Ele ia passear lá com os colegas dele lá de toga, lá, a turma do STF, ela estava lá junto, juiz, é hoje. Quem está entendendo, diga amém. Chegou uma hora, irmão, olha para o pastor, que aquele juiz, ele falou, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas eu vou fazer justiça para essa mulher. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu não aguento mais essa mulher enchendo a minha paciência. Eu quero que ela suma. Então eu vou ajudar ela para ela não me importunar mais. Amém? Aí o Senhor Jesus, ele fala, versículo 6, ele diz assim, ouçam o que diz o injusto juiz. Aí ele faz uma pergunta, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Para um pouquinho, olha que palavra maravilhosa. Jesus está dizendo, se até o homem que foi mau fez justiça, imagina Deus que é bom, que é justo. Mateus 7,11, o Senhor Jesus diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bens àqueles que lhe o pedirem. Se até o homem que é mau, ele sabe fazer o bem quando lhe interessa, imagina Deus que é bom todo dia, todo tempo. Deus nunca acorda de mau humor, irmão. Deus nunca acorda com o pé esquerdo. Deus nunca olha para você e fala, hoje eu decidi castigar o fulano. Ele é bom, ele quer sempre abençoar você. Nem sempre, infelizmente, nós damos a ele condições de nos abençoar. Mas ele é bom em todo o tempo. Ele quer abençoar você hoje, ele quis abençoar você ontem e ele quer abençoar você para sempre. Diga amém. Agora, o problema, agora é que nós vamos entender. O problema não está na justiça do nosso Deus. Me perdoa o que eu vou falar aqui. O problema está na nossa preguiça e na nossa falta de fé. O Senhor Jesus diz, versículo 6, ouçam, ouvi, Lucas 18:6, ouçam, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia. O problema, irmão, é que os escolhidos, eu estou pregando para os escolhidos de Deus agora, o problema é que às vezes os escolhidos de Deus são preguiçosos, eles não estão buscando de todo o coração. Não estão clamando de dia e de noite pelo Senhor. Amém, irmão? Você começa a olhar para o mundo, olhar para as lutas lá fora, e você começa a pensar, não tem jeito mesmo. Vai ver que Deus esqueceu de mim, vai ver que Deus não quer fazer na minha vida. Não é que Deus não quer fazer, irmão. Se você cresce nele de todo o coração, você não desistia de buscar. Porque uma das coisas da fé é que a fé não nos deixa desistir. A fé nos torna perseverantes. A dúvida faz você ser uma pessoa inconstante. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então você vê que a Bíblia está dizendo que o homem que duvida, ele é inconstante como a onda. A onda, ela avança, mas depois ela regride, ela retrocede, ela volta. A pessoa que duvida é assim. Na igreja, ela até faz a oração. Amém? Mas é só ela chegar lá fora e encontrar um obstáculo, uma luta, que ela já está dizendo, mas não tem jeito, mas eu estou nessa vida não sei quanto tempo, nunca vai mudar. Quando você duvida, você retrocede, você desiste. Você fala uma coisa na igreja e na sua casa você fala outra. E a Bíblia é muito clara em dizer, versículo 7, não pense tal homem que receberá do Senhor
Não vai receber, irmão. Você não vai ser abençoado, você não permanece, você não continua. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele não recuar, e se ele recuar, Deus está dizendo, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, o justo, aquele que vai viver a justiça, ele não recua, ele não desiste, ele não volta atrás. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Olha o versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Diga eu. Fala com mais fé. Diga eu. Não faço parte daqueles que desistem. Amém? Nós não somos daqueles que se retiram. Eu não tenho mais jeito. Não. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Posso ouvir um glória a Deus? Irmão, irmã, Deus tem bênção para você. Mas você tem que ser aquele que vai clamar de dia e de noite. Aí volta lá para o Lucas 18, versículo de número 7, né? É o 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Parece que é tarde, né? Parece que não dá mais tempo. Mas Deus está dizendo, versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. A justiça vai chegar. Aí ele fala, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé na terra. Por que Jesus está falando disso? Porque a fé é o que traz a justiça. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, sendo, pois, justificados pela fé. Sendo, pois, alcançamos a justiça temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Outro dia eu falo sobre essa paz que a justiça de Deus traz, mas hoje eu queria que você entendesse isso. O que faz a justiça acontecer na sua vida é a fé. A fé, irmão, ela é o quê? A fé ela é uma certeza. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Irmão, você sabe que Deus vai fazer e você não precisa ter visto antes. Amém? Romanos 10:17 diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, você crê naquilo que Deus falou, independente do que você tenha visto. Pastor, eu nunca vi Deus fazer, mas eu sei que Ele pode fazer. Então não estou nem aí se eu vi ou deixei de ver. Eu nunca vi, pastor, alguém contar aquela bênção, mas se o meu Deus diz na palavra que Ele pode fazer, então Ele vai fazer na minha vida. Vocês estão entendendo? Olha que forte. Na sexta-feira passada, agora, eu estava pregando e eu estava falando sobre aquela jovenzinha que era escrava do Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim, ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, é o capítulo 5, versículo 1. 5:1, diz assim, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era um varão valoroso, porém leproso. Tem muita gente que ela é de valor, mas tem um porém na vida dela. Outro dia a gente fala disso. Agora olha o versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa jovenzinha de Israel, ela era escrava da mulher de Naamã, era serva. Amém? Essa jovem, eu estava falando duas coisas. Primeiro, ela entendeu o propósito que Deus tinha para o povo de Israel. O povo de Israel, me perdoe, eles não entenderam, mas essa jovenzinha entendeu. Eles achavam, olha para mim, o povo de Israel achava que eles eram o clubinho de Jeová, sabe? Nós somos de Deus e o resto é resto. E não fica escandalizado de eu falar. Até hoje eles são assim, irmão. Você vai lá em Israel falar de Jesus, é perigoso a pessoa deixar você falando sozinha, isso se não fizer coisa pior. Coisa pior, mas eu não vou falar disso aqui agora. Por quê? Porque eles entendem que eles são o povo escolhido de Deus, descendentes de Abraão, e é só com eles que Deus tem aliança. E o resto, para eles, é gentio. O que é gentio? Gentio é igual a... Lembra da dona Florinda? Não se misture com essa gentalha. Quem lembra? Gentio é gentalha, sabe? É povinho, é gentinha, gente sem importância. Para eles, nós todos somos sem importância. No tempo de Jesus eles eram assim, até hoje ainda tem muita gente lá assim, infelizmente. Só que algumas pessoas entenderam, alguns de Israel entenderam que aquela nação não era para ser o clubinho fechado, eles eram para ser luz para as nações. Amém?
Deus os escolheu para que eles fossem uma referência. Quem está entendendo, diga amém. Imagina que você está vindo de São Paulo para São José dos Campos e no caminho, sempre não tem umas placas no caminho que apontam? Tem ou não tem? São José dos Campos, a 10 quilômetros, a 20 quilômetros, tem ou não tem? Sim ou não? O povo de Israel era para ser uma placa. Eles eram para ser aqueles que apontavam. É nessa direção que vocês encontram o caminho. Amém? Deus colocou eles na frente, não para que eles fossem o único povo de Deus. Deus os colocou ali para que, através deles, todas as nações da terra entendessem: há um Deus verdadeiro, há um Deus que abre o mar, há um Deus que faz maravilhas. Amém, irmãos? Algumas pessoas de Israel entenderam isso. A promessa que Deus havia feito a Abraão era essa. Deus disse para Abraão, lá em Gênesis 12:2, ele fala: vou fazer de você uma grande nação, abençoar-te e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Ou seja, ele vai virar um povo de você, sim. Você será, sim, Abraão, uma grande nação. Só que daí Deus disse para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E no finalzinho do versículo 3 diz: e em ti serão benditas todas as famílias. Não é só o teu povo. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Algumas pessoas de Israel entenderam: o nosso Deus, ele quer alcançar todos. Então aquela jovenzinha compreendeu. E ela falou para a mulher de Naamã, voltando lá para o nosso texto lá, ela disse para a mulher de Naamã: tomara, quem dera, né, que o meu senhor, o senhor que ela está falando é Naamã, dono dela, que ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, lá em Israel. Ele o restauraria da sua... Em primeiro lugar, ela está evangelizando. Glória a Deus por isso. Isso você já entendeu. Agora, a parte que eu achei mais forte, e eu nunca tinha entendido, atentado dessa forma, é que essa jovem, ela falou totalmente pela fé. Sabe por quê? Porque ela nunca tinha visto um leproso ser curado. Na verdade, irmãos, ninguém tinha visto. Ela disse para a mulher de Naamã, olha que coisa forte, ela falou assim, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta. Ela estava falando de Eliseu. Amém? Eliseu iria curar ele da lepra. Sabe quantos leprosos Eliseu já tinha curado? Nenhum. E nunca curou outro depois também. Pastor, o senhor não está falando besteira, não? Quem falou isso foi Jesus. Quer ver? Rapidinho. Lucas 4:44. Rapidinho, põe lá para mim. Lucas 4, eu errei o versículo? É Lucas 4:24. Lucas 4:24, desculpa, eu falei 44, não é 24. E diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. O Senhor Jesus, olhem para mim, ele tinha ido para Nazaré, a cidade onde ele cresceu. E os nazarenos não receberam Jesus com honra. Ao invés de recebê-lo como Messias, ou pelo menos como um profeta, como homem de Deus, eles começaram a olhar e falar: mas esse Jesus aí não é o filho do Zé e da Maria? Não é o irmão do Simão, do Judas, do Tiago? As irmãs dele são aqui vizinhas nossas, moram aqui perto. E não receberam ele com a honra que ele tinha que ser recebido. Quem está entendendo, diga amém. Algumas pessoas, sim. A Bíblia diz que alguns foram até ele, ele impôs a mão e eles foram curados. Mas os grandes milagres que o Senhor podia fazer ali, ele não fez, porque aquele povo não creu nele. Aí o Senhor Jesus disse: o profeta não tem honra na sua terra. Aí olha o que ele vai falar, 45, ele diz assim, 45. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Para um pouquinho, olha para mim, olha aqui, irmãos. Jesus está nos ensinando que quando Elias, o profeta, fez aquela oração e ficou 3 anos sem chover, o que não faltou em Israel era mulher viúva precisando de ajuda. Amém? E a Bíblia diz que Deus não mandou Elias para nenhuma mulher de Israel. Lembra que teve uma viúva que Elias ficou na casa dela e ele fez vários milagres na casa dela? Quem lembra? Vocês lembram, meus irmãos? Amém? Essa mulher viúva, meus irmãos, ela era estrangeira. Inclusive, ela era de Sidom. Sidom era a terra natal da rainha Jezabel. Aí você vai perguntar para mim: pastor, por que é que Deus não mandou Elias para uma viúva de Israel? Por que ele mandou Elias para a viúva lá em Sarepta? Sabe por quê? Porque lá, olhem para mim, irmãos, atenção, por favor, em nome de Jesus. Porque em Israel,
muito provavelmente não ia ter uma mulher para ter coragem de fazer o que ela fez. Elias foi na casa dela e disse assim, olha, ela estava pegando lenha, lembra? E Elias disse, mulher, me dá um pouco de água. Quando ela foi buscar água, ele disse, aproveita e traz um pão. E ela falou, meu Senhor, ela disse assim, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho um bolo. Quando fala bolo, não é esses bolos gostosos não, o bolo ali era farinha amassada no azeite. Amém? Eu não tenho. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer a última comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos esperar a morte. Vamos comer e vamos morrer. E Elias disse para ela, vai e faz primeiro para mim. Depois você vai fazer para você e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, não vai faltar a farinha na panela, nem o azeite na botija. Irmão, eu tenho certeza, Deus mandou para aquela mulher porque nenhuma outra ia ter coragem. Todas as outras, todas as viúvas de Israel iriam olhar para Elias e iam falar, você é doido, você é louco? Você acha que eu vou pegar a comida do meu filho e dar para você? Some daqui, vai embora, seu ladrão, seu charlatão, sei lá o que mais. Mas aquela mulher creu. Ela fez primeiro para o profeta. Ela pegou o restinho para fazer para ela e para o filho. E por 3 anos Deus não deixou a farinha da panela dela acabar. Em Israel as viúvas estavam morrendo de fome e aquela ali tinha comida, porque ela creu na palavra do profeta. Agora olha que forte, continua, 47, Lucas 4:47. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, nenhum, senão Naamã o Ciro. Gente, vamos voltar para a história que a gente estava. A menina, ela fala o quê para a mulher de Naamã? Se o meu Senhor estivesse lá em Israel, lá tem um profeta que ia curar ele da lepra. Quantos leprosos ela já tinha visto Eliseu curar? Nenhum. Amém? Ela nunca tinha visto. Eliseu nunca tinha feito. Pastor, então como é que ela consegue falar com tanta confiança? Sabe como é que ela consegue falar com tanta confiança? É porque a fé não se apoia no que você viu ou deixou de ver. Eu acabei de falar para vocês, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pastor, eu nunca vi Deus curar ninguém que tivesse uma doença como a minha. Glória a Deus, você vai ser o primeiro. Pastor, eu nunca vi Deus consertar um casamento de alguém que tivesse igual ao meu, então você vai começar por você. Não, olha para mim, irmão, não se baseie no que outro viveu ou deixou de viver. Se nunca aconteceu na vida de ninguém, não é porque Deus não possa fazer. Amém, irmão? Deus pode fazer tudo o que a palavra dele diz que ele pode fazer. Deus não vai fazer na sua vida, você tem que entender isso. Deus não vai fazer na sua vida aquilo que a palavra dele não diz, tá bom? Deus tem um compromisso com a palavra dele. Jeremias 1:12 ele disse, eu velo para cumprir a minha palavra. Isaías 55:11 ele diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, se eu falei, eu faço. Deus não faz aquilo que ele não prometeu na palavra. Deus não vai tirar o marido de outra mulher para dar para você, nunca. Não, pastor, eu tô gostando do Zé, mas o Zé ainda é casado com a Mariazinha, ele vai divorciar dela. Sai disso aí, que isso aí vai atrapalhar, vai ser maldição na tua vida. Deus não destrói uma família para começar outra. Não, pastor, mas se o senhor não quiser orar, lá no poste está lá escrito, lá, trago a pessoa amada em 7 dias. Eu vou dizer para você, você vai passar o resto da vida com uma coisa que não é sua. Um dia você vai estar diante de Deus no dia do acerto de conta e Deus vai dizer, quem foi que disse que você podia ficar com o marido da Maria? Não, mas ele era meu, eu casei com ele. Deus vai dizer, eu nunca casei vocês. Amém? O juiz pode ter casado você, eu não casei vocês dois não. Você tomou o marido de outra mulher ou tomou a mulher de outro homem. Quem está entendendo, diga amém. Deus não faz nada fora da palavra dele. É bom que você entenda isso. Amém? Mas, olha para o pastor Alex, aquilo que ele diz na palavra dele, ele faz. Essa jovenzinha, ela sabia, o meu Deus é Jeová Rafá. O que significa Jeová Rafá, pastor? Eu sou o Senhor que te sara. Ele não é o Deus da doença, ele é o Deus da cura. Amém? Se ele é o Deus da cura, então ele cura toda a doença. E ele cura todo, irmão. O Salmo de número 103, versículo de número 1, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Versículo 3, é ele quem perdoa
todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Não tem uma doença que ele não seja poderoso para curar. Quem crê, diga amém. Pastor, eu nunca vi ele curar o leproso. Aquela menina também não tinha visto, mas ela sabia, ele cura. Então ela mandou, se ele estivesse lá em Israel, lá tem um profeta que ia curar. Amém? Ela nunca tinha visto acontecer. Eliseu nunca tinha curado nenhum leproso, mas o homem foi curado. E que triste que os outros leprosos não aproveitaram para entrar na bênção. Amém, pessoal? Os outros podiam ter dito, olha, Eliseu está curando leproso agora, vamos lá, mas perderam tempo. Ficaram cada um na sua lepra, na sua cidade de retiro, de exílio. Se tivessem ido, meu irmão, o que ia ter de gente tomando banho no Jordão? Amém? E o que ia ter de leproso sendo curado? O problema é que às vezes Deus está fazendo na vida de um, os outros ficam em casa. Como tem gente que podia estar nesse culto para ser abençoado agora? Mas não vamos falar dos que ficaram em casa, vamos falar de vocês que estão aqui. Vocês viverão as promessas de Deus. Amém, irmão? Você vai viver na sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus, diga amém. Vai acontecer. A justiça é pela fé. A justiça é pela fé. Se você crê que Deus pode fazer, se você crê na promessa, Ele pode fazer na sua vida. Não é uma questão de que Deus olha para uns e Deus fala, gostei do fulano, e Ele olha para o outro e fala, não fui com a cara dele. Não tem nada disso. Deus abençoa todo aquele que clamar. Aquele que não clamou até hoje, se ele decidir clamar, ele vai ser abençoado também. Rapidinho, vamos rapidinho. Gênesis 29. Eu mostrei isso aqui de manhã. Eu ia parar a pregação agora, mas deixa eu mostrar. Vai ser mais 5 minutinhos aqui que vai valer a pena a sua vida. Amém? O almoço vai atrasar mais 10 minutos, mas vai valer a pena para você. Gênesis 29. Quem achou, diga glória a Deus. Eu vou até direto já no texto, já para te mostrar. Ó, diz assim, 29, 28. Tá? E Jacó fez assim, cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e a amou. E também a Raquel mais do que a Leia. Para um minuto e olhem para mim, rapidinho. O Jacó, vocês lembram que ele teve que sair da casa do pai dele. Ele tomou a bênção que era do irmão, na verdade a bênção era dele, mas não vamos falar disso hoje. A questão é, o Isaac queria orar pelo Esaú, orou pelo Jacó, o Esaú descobriu, ficou com raiva, queria matar o Jacó, e o Isaac disse, meu filho, vai ficar uns dias lá na casa dos parentes da sua mãe, aproveita e casa por lá. Então ele sai de Berseba, ele vai para Arã, no meio do caminho ele tem um encontro com Deus, ele vê a escada que tocava no céu, os anjos subindo e descendo, quem lembra diga amém. No outro dia ele segue caminho, ele chega em Arã, tinha um poço. A primeira pessoa que ele encontra é a prima dele, a Raquel, filha do tio dele, do Labão, irmão da mãe dele, amém? E tão logo ele vê Raquel, ele se apaixona por Raquel. Raquel devia ser muito bonita, amém? Ele se apaixona pela Raquel. Ele fica uns dias lá na casa do tio, ajudando, trabalha aqui, trabalha ali. O Labão chama ele e fala, meu filho, não dá para você ficar trabalhando para mim de graça. Não é porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça. Eu quero te dar um salário, quanto você quer receber? E o Jacó fala para ele, Labão, como eu não tenho dinheiro para pagar um dote pela sua filha, eu vou trabalhar 7 anos pelo direito de casar com a Raquel. E ele gostou da ideia. É melhor ela casar com você do que casar com um estranho. Então, Jacó trabalha 7 anos por Raquel. E a Bíblia diz que aos olhos dele foi como se fossem poucos dias, pelo muito que a amava. Ele amava tanto a Raquel que ele não achou que pagou um preço tão alto. Ele achou que ela valia muito mais. Amém? A sua família vale, irmão. Vale a pena lutar. Vale a pena lutar por quem você ama. Mas daí tudo bem. Chega no dia do casório, irmão, na hora de dar a esposa, não é dada a Raquel, é dada a Leia. Amém? A mais velha. Jacó vai reclamar com Labão. Labão, peraí, não foi esse o combinado. Eu trabalhei 7 anos por Raquel, você me deu a Leia. E o Labão, meu irmão, era daquele tipo de gente que dá nó em... Vocês conhecem, né? E ele fala, não, guri, calma aí que eu te explico, é fácil. É que aqui na nossa terra a gente não casa mais nova primeiro, tem que casar mais velha. Mas vamos fazer um combinado? Vou fazer um negócio bom para você. Amém? Daqui 1 semana você vem e busca a Raquel, ela vai ser sua. E você só vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. 14 anos. Tudo bem, já estava com a Leia, foi depois, buscou a Raquel e trabalhou mais 7 anos. Agora, pelo direito de ter as duas. Até aqui quem entendeu, diga amém.
Aí eu vou dizer para você, alguém nessa história foi muito injustiçado. E você vai dizer, pastor, foi o Jacó. Um pouco também. Mas ele não foi o mais injustiçado da história. A mais injustiçada foi a Leia. Por que a Leia, pastor? Só um detalhe. Às vezes eu falo Leia, tem uns irmãos que me corrigem. É Lia. Tem Bíblia que fala Leia, tem Bíblia que fala Lia. Amém? Às vezes eu falo Leia, às vezes eu falo Lia. Do jeito que vem, veio. Amém? Aí voltando aqui. A Leia, ela com certeza amava Jacó. Mas Jacó não a amava. Ele gostava da irmã, da mais nova, da Raquel. Agora, imagina ela, coitada, ser casada com um homem que claramente amava outra, que dava atenção para outra. A gente acabou de ler aqui, ó, entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. A atenção do Jacó era para Raquel, porque era da Raquel que ele gostava. Amém, gente? Quem está entendendo comigo, diga amém. Agora imagina a Leia indo reclamar, Jacó, você não me dá atenção, você só dá atenção para minha irmã. O que o Jacó ia falar? Não pedi para casar com você. Vai reclamar com o teu pai. Agora, irmão, como é que ela vai reclamar com um pai que era um homem do jeito que era? Um homem que usa a filha como moeda de negócio. Para onde ela podia correr? Não podia correr para um lado, não podia correr para o outro. Mas, glória a Deus, nós sempre podemos recorrer ao Rei dos Reis, ao juiz. Amém? Pastor, eu não tenho mais a quem recorrer. Eu já perdi na primeira instância, já perdi na segunda, já perdi no... Mas existe um Deus no céu que faz justiça. Se o que você está pedindo é justo, se você não está querendo prejudicar alguém, irmão, ainda que os homens estejam roubando o seu direito, existe um Deus no céu que faz justiça. Só que, atenção, Deus não vai fazer justiça porque Ele vai ficar com dó de você. Ele não vai, irmão, olhar para você e falar assim, coitado, tadinho do Zé, olha lá, a Leia, tadinha. A irmã dela é tão bonitinha, o Jacó só gosta da irmã dela, eu vou abençoar ela. Não é isso. Quando a gente lê o texto, até parece que é isso. Quer ver? Continua para mim. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, tem Bíblias que falam desprezada. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. A impressão que dá, quando a gente lê aqui, é que Deus olhou para uma e falou, tadinha, ela é desprezada, eu vou abençoar ela e eu estou bravo com a Raquel. Raquel, você não vai ter filho. A impressão que dá é essa, né? Mas não é isso. Não é isso. A questão aqui é outra. Enquanto a Raquel se apoiava na sua beleza, nos seus predicados, nos seus atributos, a Leia foi bater na porta de Deus. Ela foi buscar. E a gente acabou de ler o Senhor Jesus falando o quê? Deus faz justiça para aqueles que clamam. Olha a Leia clamando a Deus. Continua. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Rúben, dizendo, porque o Senhor Irmão, ela está dizendo, Deus me atendeu. Deus atende quem clama. Vamos mais um pouquinho, versículo 33. E concebeu outra vez, e teve um filho dizendo, porquanto o Senhor o quê? O Senhor o quê? Ouviu. Se Deus ouviu é porque ela pediu, é porque ela clamou, é porque ela orou. Amém? Vamos mais um pouquinho, 34. E concebeu outra vez. Olha para o irmão e fala, outra vez. Vamos para o 35. E concebeu outra. Olha para o irmão e fala, quanto amor. Amém, irmão? Para quem era desprezada, agora ela estava sendo muito lembrada. Quem concorda comigo, diga a glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É Deus atendendo aquele que clama. A Raquel não ganhou na força, não ganhou na beleza, ela ganhou na bênção. Ela orava a Deus, ela falava, Deus, me dá outro filho, me faz ser frutífera, e Deus ia abençoando ela. Em contrapartida, a irmã dela, a Raquel, ela tentava vencer com as armas naturais, com a beleza. E quando ela viu que não funcionou, ela ficou com raiva, ficou com inveja. O capítulo 30, versículo 1 vai dizer assim, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filho, senão morro. Ela estava achando que o problema era o Jacó.
Ô Jacó, agora você só fica lá na casa da Léia, você não vem mais aqui? Se você não me der filho, eu vou morrer. E aí, irmão, Jacó explicou qual era o problema dela. Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Jacó estava falando: minha filha, seu problema não sou eu. Seu problema é com Deus, é com Ele que você tem que resolver. Irmão, às vezes você está pegando as suas pedras e você está gastando no gigante errado. Você está brigando com o teu marido, você está brigando com o teu patrão, você está processando todo mundo e nada se resolve na tua vida. Você tem que ir para aquele que pode resolver. Amém, irmão? Você está brigando com meio mundo, você já está de birra de todo mundo brigando com você e nada se resolve na sua vida. A justiça vem de Deus, vem pela fé. Irmão, olha para o pastor. Só para terminar, a gente acabou de ver, volta lá rapidinho, Lucas 18, versículo 8, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Fala em voz alta. Ainda que tardio. Para um pouquinho, olha para o pastor. Parece talvez que está tarde, né? Mas não está tarde para você buscar. Pastor, até hoje eu não orei, mas você pode orar. A Léia estava tendo filho, as outras estavam tendo filho e a Raquel estava lá, sem conseguir dar um filho para o marido dela. Mas um dia, depois de anos, ela acordou. Ela entendeu que ela não tinha que buscar os deuses do pai dela, porque tem um texto, inclusive, outro dia eu mostro para você, que a Raquel ela era idólatra. Quando ela saiu da casa do pai, ela levou os ídolos do pai dela com ela. Então, muito bonitinha, mas acreditava no Deus errado. Chegou uma hora que ela entendeu, eu tenho que buscar o Deus verdadeiro, o Deus que está abençoando a minha irmã, o Deus que está abençoando o meu marido. Se eu buscá-lo, Ele vai me abençoar também. Aí o Gênesis 30, 22 diz assim, Gênesis 30, 22, para nós terminarmos, por favor. E lembrou-se Deus de Raquel. Olhem para mim. Pastor, depois de anos, um dia... é verdade, tem a Raquel. Não, não é isso. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu. Quando você clamar, Ele vai ouvir também. Demorou anos para Raquel clamar, mas um dia ela entendeu, eu tenho que botar o joelho no chão, eu tenho que orar. Eu tenho que bater na porta certa. E Deus a ouviu, abriu a sua madre, 23, por favor, e ela concebeu e teve um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Deus vai tirar a sua vergonha também. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Hoje é dia de resposta. Nós temos um Deus que responde orações. Quem crê, diga glória a Deus. Diga assim, na minha vida, o Senhor vai fazer justiça. Amém? Talvez você está aqui hoje pensando assim, os homens não lembram de mim. Irmão, esquece. Se Deus operar na sua vida, agindo Ele, quem impedirá? Você vai ser abençoado. Feche os seus olhos em nome de Jesus. O nosso Deus é poderoso. Levante as suas mãos. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar, basta somente esperar. Aleluia, o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, Ele está estendendo as mãos para a igreja agora. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de ver. Então louve, levante as mãos. Então louve, simplesmente louve. Glória a Deus. Tá chorando, louve. Precisando, mesmo no sofrimento, tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os. Deus vai na frente, abrindo os caminhos.
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abriu a porta e ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Rega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, levante as suas mãos. Irmão, enquanto você louva, enquanto você adora, os milagres acontecem. Se você crê, diga glória a Deus. Se você crê, diga glória. Comece a adorar, meu irmão. Oh, aleluia, aleluia. Dentro da prisão, dentro da cela, Paulo e Silas não estavam murmurando, eles estavam louvando, eles estavam adorando, e o Senhor abriu as portas. Aleluia, ribalaba, chorabalaba, ribalaba, canta, labalaba, essalababa, chorabalaba. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Eu creio, Senhor, que o teu poder vai operar nesta manhã, abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, abrindo as portas que estão fechadas, e toda obra maligna, toda obra do diabo, todo espírito imundo, maligno, vai cair por terra. Ele vai bater em retirada no nome de Jesus. Eu dou a ordem agora aos demônios, eu dou a ordem agora aos espíritos imundos, a todo mal que está amarrando a vida desta pessoa, a todo espírito de enfermidade, de doença, em nome de Jesus, saia desta vida, abandone esta pessoa mal, saia espírito imundo, espírito de enfermidade, de doença, abandone esta pessoa hoje. Pegue essa enfermidade, essa doença incurável, o mal que está fazendo essa pessoa sofrer, essa dor que tortura esta pessoa dia e noite, saia em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que está aqui nesta manhã. Nós dizemos agora, as obras de feitiçaria, as obras de bruxaria, de magia negra, estão sendo desfeitas, estão sendo quebradas agora, e elas saem, e elas saem, e saem em nome de Jesus. E a igreja vai mandando embora agora, com autoridade, com fé. A igreja vai dizendo: na minha vida não, no meu corpo esse mal não fica, na minha casa esse mal tem que sair. Sai, demônio, demônio que tirou o marido dessa mulher de casa, que levou ele para prostituição, que levou ele para o engano. Solta aquele homem agora, solta agora, espírito imundo. Eu te repreendo em o nome de Jesus. Para os homens pode parecer impossível, mas aos olhos do meu Deus não há nada impossível. E agora, em nome de Jesus, nós desafiamos as obras das trevas, nós repreendemos os espíritos malignos, nós repreendemos toda a maldição que foi jogada, todo demônio. Nós dizemos: agora sai. E a igreja vai dizendo: sai, sai em nome de Jesus. Vai embora todo mal, vai embora todo mal, saia em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos agora, e você pode começar a dar glória, glória, glória a Deus. O Senhor está ouvindo você, meu irmão. Ele está respondendo a sua oração.
Ele é poderoso, aleluia, aleluia. De balaba chora, balabala canta, labalabala. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Quem crê nisso, diga eu creio. Irmão, irmã, creia, creia. Ainda que não tenha acontecido, que você nunca tenha visto, mas na sua vida Ele é poderoso para fazer. Obrigado, Senhor. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho para Ti. Eu olho para Ti e espero em Ti, e espero em Ti. Aleluia, glória a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio. Declare isso, irmão. Diga, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Aleluia. Eu olho pra Ti e espero em Ti, e espero em Ti. Aleluia. E agora, meu irmão, agora o Senhor diz a você, quando você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Tem novidade pra você, meu irmão. Eu cuido. Deus está cuidando de tudo. Eu cuido de Ti. Aleluia, glória a Deus. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Aleluia. O que Deus preparou para você é bem melhor. E o que eu tenho é bem melhor. Porque eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Aleluia, eu cuido. Deus está dizendo a você, meu irmão, aleluia, eu cuido de Ti. Aleluia, descansa em mim e comece a sorrir. Comece a sorrir.
A igreja, erga as mãos. Levante os seus olhos para o céu e diga: eu creio em Ti, Senhor. Se você crê nele, diga: eu creio em Ti, Senhor. Aleluia. Eu creio em Ti. Declare isso: eu creio. O Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará